Olá, meu nome é Yasmin. Eu vou estar apresentando meu resumo expandido com o tema Avaliação da atividade inibitória de extratos de clorela soroquiniana contra bactérias patogênicas. Esse resumo ele deriva do trabalho que foi desenvolvido ao longo do meu curso de mestrado em Biotecnologia, Inovação e Saúde, no Centro Universitário em Anguera, sob a orientação de Caio César Richter Nogueira, orientação de Hélio Hiroshi Sugimoto e com a colaboração dos professores Josimeire Bonifácio da Silva e Luiz Rodrigo Ito Morioka. Bom, então vamos à introdução. As microalgas. As microalgas elas são seres simples, primitivos, unicelulares e fotossintéticos, capazes de produzir bioativos com aplicação tanto biotecnológica quanto farmacêutica, e que vão estar produzindo aí compostos que já demonstraram propriedades imunomoduladoras, antitumorais, antivirais e antimicrobianas. Bom, a resistência a fungos e bactérias tem sido um campo próspero internacionalmente para novos medicamentos. Assim, existe uma alta demanda de novos tipos de substâncias antimicrobianas no combate a patógenos. E a clorela é um gênero de microalgas verdes que atraiu interesse comercial e científico. Tem sido considerado fonte promissora de produtos naturais, proteínas, lipídios e pigmentos, e que é produzido industrialmente para alimentação animal e humana. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar qualitativamente a atividade antibacteriana dos extratos de clorela soroquiniana, obtidos com solventes orgânicos em polaridade crescente hexano, diclorometano, acetato de etil e metanol, contra as bactérias patogênicas Escherichia coli, Salmonella entérica e Serratia marcescens. Também fizemos avaliação do rendimento das extrações, a concentração inibitória mínima e o ensaio temporal. Então, como que se deu, né, a partir de material e métodos, como se deu isso, né? Então, a alga era posta em Erlenmeyer, então o solvente, né, no caso, vamos usar aqui como primeiro exemplo o hexano, ele foi acondicionado junto dessa massa algal, dentro do Erlenmeyer. Então, a alga junto com o solvente dentro do Erlenmeyer, esse recipiente foi vedado e assim permaneceu por 7 dias. Depois, o líquido, né, a parte líquida, onde está o solvente, foi filtrado e depois o volume foi reduzido em rotaevaporador e, por fim, foi pesado e depois armazenado. E assim sucedeu com diclorometano, acetato de etila e metanol. Então, entrando em maiores detalhes a respeito, tem aqui uma foto, né, onde está ocorrendo aqui uma extração, onde está a biomassa da alga, mais o solvente. Então, a alga seca, né, o peso dela seco, 10,9472 gramas. Então, era posto solvente, ocorreu extração hexano durante 7 dias, né? Depois era filtrado, volume reduzido em rotaevaporador e depois era pesado. Mas para determinarmos o fim das extrações com o mesmo solvente, utilizamos o seguinte critério, né? O solvente da extração apresentava coloração. Caso o solvente, depois de 7 dias, apresentasse ainda coloração, era feita uma nova extração com o mesmo solvente hexano. Até aqui não apresentasse mais coloração. Se não apresentasse mais coloração, né, se o solvente da extração não apresentasse mais coloração, aí sim partíamos para um novo solvente. Aí, no caso, na ordem de clorometano, acetato de etila e, por fim, metanol, né, até o descarte final do resíduo algáceo após todas as extrações. Né? Então, solvente hexano, caso após extração apresentasse coloração, fazíamos uma extração novamente com o mesmo solvente, caso não, uma extração com um novo solvente ocorria e o mesmo critério era utilizado. Se apresentasse coloração, fazia uma extração novamente com o mesmo solvente, caso não, partíamos para um outro solvente. Também fizemos um inóculo bacteriano diluído de 1 para 100, na concentração de 1,5 vezes 10 a 6 unidades formadoras de colônia por ml. E o que fizemos? Pipetamos 195 microlitros desse inóculo bacteriano diluído no tubo de ensaio, junto com 5 microlitros dos extratos. Os extratos eles foram diluídos depois, mais tarde, em dimetilsulfóxido, né, na concentração de 500 microgramas por ml. Então, os tubos depois, né, desse conteúdo que foi colocado, né, foi pipetado, esses tubos eles foram para a estufa, onde permaneceram por 36 graus, né, variando 1 hora ou 24 horas. E após esse tempo de 24 horas, o conteúdo desses tubos com auxílio em gota era semeado em placas de Petri com água Mini-Hinton e encaminhados para a estufa novamente, na mesma temperatura pelo mesmo tempo, para que pudéssemos depois visualizar a ocorrência ou não da atividade antibacteriana. Então, como resultado de discussão, temos que o metanol, somente o metanol, ele apresentou maior rendimento, né? O extrato que possui maior rendimento foi o obtido com o solvente metanol, onde teve um rendimento de 15,273%. Dentre a atividade antibacteriana que podemos visualizar, vimos que apenas o extrato de clorela soroquiniana obtido pelo solvente hexano,
ele foi o único que demonstrou atividade contra a bactéria patogênica Serratia marcescens, né, mas esse mesmo extrato não apresentou atividade nem contra o Escherichia coli, nem contra a salmonella entérica. E os outros extratos também de diclorometano, extrato de etila e metanol, também não apresentaram atividade antibacteriana. Aqui temos uma pequena foto, né, onde utilizamos a mesma placa para fazer 2 testes, né, CS de clorela soroquiniana. Então, utilizamos 2 extratos de clorela soroquiniana, obtidos um com o solvente hexano e o outro com o solvente de clorometano, né, esse aqui no caso contra a bactéria Serratia marcescens. E aqui no caso vemos, né, o lado onde foi utilizado o extrato de clorometano. Houve crescimento bacteriano em placa, a gente observa aqui um zigue-zague aqui, né? Enquanto o lado onde foi utilizado o extrato hexânico contra a bactéria Serratia marcescens, completamente limpo, né? Foi feita essa avaliação ali qualitativa, né? Inspeção visual, vimos que esse lado estava limpo, né? O extrato hexânico estava limpo. Bom, então, como concentração inibitória mínima, foram utilizados 4 concentrações diferentes para os nossos testes, utilizando o extrato hexânico, que foi o que demonstrou efeito, né, contra a bactéria Serratia marcescens. Então, utilizamos as concentrações de 800 microgramas, 400, 200 e 100, sendo que a atividade inibitória ocorreu na concentração de 800 microgramas e 400 microgramas, sendo que a concentração inibitória mínima foi estabelecida em 400 microgramas. E por fim, no ensaio temporal, esse ensaio ele foi realizado nos intervalos de 2, 4, 8, 12 e 24 horas, e a atividade inibitória ocorreu apenas a partir da 8ª hora, né? Sendo também essa atividade inibitória ocorrendo também em 12 horas e em 24 horas. Bom, então concluímos, né, que o metanol, né, o extrato metanólico, ele obteve a maior porcentagem de rendimento, com 15,273%, e o extrato hexânico de clorela soroquiniana, na concentração de 500 microgramas por ml, inibiu a bactéria patogênica Serratia marcescens. A concentração inibitória mínima foi estabelecida em 400 microgramas por ml, e apenas a partir da 8ª hora é que houve atividade inibitória no ensaio temporal. Então, essas são as referências. Muito obrigada.